Fala galera, aqui é o Jean do canal Smart Investor e hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre como achar ações baratas no mercado, como saber se uma ação está barata ou não para você comprar, tá? Deixa um like se você gostou do vídeo, subscribe ao canal porque toda semana eu vou estar postando vídeos novos para compartilhar o meu conhecimento com você, ok? Vamos lá então? Como encontrar uma ação barata? Bom, é uma pergunta que muita gente às vezes me faz. Como é que a gente vai saber que uma ação está barata ou está cara? Então isso é muito relativo. É o que a gente vai estar conversando agora. Se você conseguir determinar se uma ação está barata ou não, isso aí pode fazer muita diferença para você conseguir achar um ponto de entrada nessa ação, um ponto para você começar a comprar ela, né? Seria um entry point que a gente chama. E consequentemente você vai ter mais chance de ter sucesso no futuro com essa ação. E tem mais, você estará menos propenso a cometer erros de investir em uma companhia que você nem deveria ter investido em primeiro lugar. Bom, eu vou tentar ser o mais claro possível e também o mais direto possível aqui, ok? Bom, o ponto número 1 aqui. Muita gente pula esse ponto, mas é um ponto muito óbvio até. Você conhecer o setor e conhecer a empresa que você vai estar investindo, certo? Não adianta você pegar e escolher um setor que você não tem nem ideia. Procure um setor onde você entenda aquele setor e não porque alguém foi lá e comprou daquele setor, aí você vai lá e escolhe também. Como você vai saber se essa ação está barata ou não se você nem entende o business dela, se você não entende o negócio dela, entendeu? Então já começa por aí. Tenha certeza que você conhece os competidores dessa empresa, porque como que você vai comparar uma ação com outra se você nem sabe quem são os competidores dela nesse setor? Parece tudo muito óbvio, mas é muito importante isso também. Ponto número 2 aqui, a gente vai olhar um pouco para os fundamentos métricos de como você avaliar uma empresa, como você avaliar uma ação. Nesse ponto número 2 aqui, eu vou falar sobre o P/E Ratio, que no Brasil também, em português, é conhecido como PL, que é o preço por lucro, né? É um índice isso também, tá? Uma coisa que você não pode fazer é comparar empresas de setores diferentes. O que você não pode fazer é comparar uma empresa de um setor, o índice de um setor com esse preço-lucro de outro setor, certo? Que é o P/E Ratio. Compare sempre empresas do mesmo setor. Esse cálculo nada mais é que o preço da ação dividido pelo lucro dela, ou o preço da ação dividido pelos earnings. Um exemplo é se você pegar uma ação do McDonald's, tá? Hoje ela está cotada em 183 dólares nesse momento. Se você pegar esse valor dividido pelo lucro por ação, que hoje está em 7,88, isso me dá um P/E Ratio de 23,35 nesse momento, ok? Então, claro, ela varia um pouco justamente porque o preço da ação varia no dia a dia. Quanto mais baixo for esse valor, tá, ela é considerada uma ação barata. Quando você compara esse P/E Ratio, que é o PL dela, com outra empresa do mesmo setor, a que tiver um menor índice significa que ela está mais barata que a outra. Então, esse P/E Ratio ele é muito usado aqui para você comparar realmente duas empresas do mesmo setor. Ou se de repente ele tem um P/E Ratio ou um PL muito alto também, isso pode significar também que os investidores estão olhando para um crescimento futuro. É o caso da Amazon, por exemplo. Se você olhar o P/E Ratio da Amazon, está super alto, mas é uma empresa que ainda tem muito que crescer, os investidores estão... O preço da ação ela subiu, está bem alto, não só pelo desempenho da empresa, mas também porque muitos investidores estão apostando muito que a empresa vai ter um crescimento nos próximos 2 a 5 anos pela frente. Uma empresa, por exemplo, que não possui P/E Ratio, que às vezes está lá zero ou não aplicável, significa duas coisas. Primeiro, se ela não tem P/E Ratio, pode ser que ela é muito nova na bolsa ainda, ela foi listada recentemente na bolsa e ela não possui dados suficientes para gerar esse índice, tá? E segundo, se ela não possui P/E Ratio ou ele consta lá como zero, significa que a empresa não teve lucro. E existem empresas nesse sentido também com esse índice em zero, por exemplo, o Uber é uma empresa nova
que ainda não está tendo lucro, mas ela tem ainda um prospecto de crescimento nos próximos anos, entendeu? Então, não significa que é uma empresa ruim para investir, significa que nesse momento ela não está dando lucro, ela está em fase de expansão ou está em fase de crescimento. Então, é um dos motivos porque uma empresa não tem PL ou não tem o PE ratio. É muito melhor você comprar uma excelente companhia a um preço justo do que uma empresa mais ou menos a um excelente preço. Então essa é uma frase muito importante dele, né? Outro fundamento que você tem que olhar é a planilha de balanço dela, certo? Por quê? Porque ali você vai encontrar, por exemplo, um índice muito importante, que é o débito dela. Se você pegar o débito dela e dividir pelo patrimônio que a empresa tem, certo? Tem que dar um índice. Quanto mais baixo for esse índice, melhor. É o famoso índice quanto menor, melhor. Por quê? Se você tem um índice muito alto ou mesmo maior que 1, pode significar que a empresa tem mais débitos do que o patrimônio dela, tá? Então aí você tem que perguntar a você mesmo, essa é realmente uma ação que eu devo investir, entendeu? Porque talvez existam outras ações com melhor balanço, com mais patrimônio do que débito. Então, é muito importante analisar esse índice também. Quanto mais baixo der esse valor, melhor. Ele tem que dar um valor 0,2, 0,4. Se ele estiver muito próximo de 1 ou acima de 1, significa que a empresa tem mais débito do que patrimônio. Tá? Então é importante analisar isso também. Esse outro que eu vou citar aqui, que é o quarto, é relativo a empresas que pagam dividendos. Tá? Porque uma empresa que paga dividendos, eu procuro sempre olhar uma empresa que pague entre 3 a 6% de dividendo ao ano. Tá? Então, é muito importante você olhar o payout dela. O payout, eu já comentei em outros vídeos, é a quantidade do lucro da empresa que é pago aos acionistas, tá? Eu procuro sempre ter um valor no máximo 60%, 65%, no máximo, não mais que isso, tá? Quanto mais baixo essa porcentagem, melhor. Significa que a empresa não está tendo que tirar tanto do lucro para pagar os acionistas, tá? Os REITs, por exemplo, que são os fundos imobiliários no Brasil, que são os REITs aqui nos Estados Unidos, por lei, eles têm que pagar 90% do lucro deles em dividendos aos acionistas. Isso é lei aqui nos Estados Unidos. Então, eles têm que pagar, justamente por isso, os REITs aqui pagam excelente dividendos, são muito bons aqui. E ainda falando de dividendos, é muito importante analisar o histórico de crescimento desses dividendos. Por quanto tempo a empresa paga dividendos, se ela vem crescendo dividendos anualmente, qual que é o gráfico de crescimento desses dividendos, né? Se um dividendo se ele está muito estagnado ou se ele está crescendo. E por último aqui, esse é muito importante também, que é o quinto, avaliar o valor da empresa como ação, tá? E também é o favorito do Warren Buffett. Ele gosta desse índice porque ele consegue calcular o Return of Equity, que é o ROE, em inglês significa Return of Equity, é o ROE, certo? Que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Tá? Esse índice é um dos preferidos do Warren Buffett. Vamos ver o porquê que ele gosta desse índice. O ROE é um índice muito importante porque é um indicador de investimento e você consegue comparar a empresa para ver qual rentabiliza melhor o seu patrimônio, tá? Então esse é um índice que o Warren Buffett adora, certo? E como que você faz para calcular ele? Você tem que calcular ele, pegar o lucro da empresa, que são os earnings per share, e dividir pelo patrimônio líquido. É muito importante você analisar, olhar esses cinco índices, esses 5 fatores para você avaliar uma ação. Existem muitos outros índices. Eu particularmente gosto de analisar esses 5. Acho que com esses 5 já dá para ter uma boa ideia de se a ação está barata ou não e você conseguir entrar ter um bom ponto de entrada naquela ação, tá?
Então é isso, pessoal. Se vocês querem alguma outra análise, se vocês querem alguma outra sugestão de vídeo, deixe seu comentário abaixo, deixa um like também se você gostou do vídeo e subscribe ao nosso canal, ok? Tenham todos um ótimo dia!